Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e eu vou falar hoje com vocês um pouquinho sobre os aspectos neurobiológicos da depressão. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que emoção é diferente de humor. Emoção é caracterizado por reações momentâneas em decorrência a acontecimentos diversos. Então, é normal ficar triste em situações naturalmente tristes. A morte de um ente querido, uma frustração da sua vida, uma doença. Isso é comum. Porém, a depressão ela é um transtorno de humor. E o humor é um estado emocional que independe da situação. Ele é constante. Então, nós podemos dizer que sim, depressão é um estado de humor constante. Infelizmente, a depressão ela está cada vez mais recorrente na sociedade. Para vocês terem uma noção, eu fiz uma análise com 82 alunos de uma universidade ao qual dou aula, e desses 82, 15% deles apresentaram depressão severa e 10% apresentaram depressão moderada. Eu fiz algumas análises com, por exemplo, o inventário de depressão de Beck, né, o índice de risco de suicídio e também a escala de ansiedade e depressão. Então, eles foram avaliados por métodos confiáveis. Então, cerca de 25% deles apresentaram algum nível de depressão. O mais preocupante é que desses 15% que apresentaram depressão severa, mais da metade apresentou também índice elevado de risco de suicídio, né? Então, nós estamos falando aí de jovens, né, entre 18 a 26, 27 anos. Os principais sintomas da depressão é o humor depressivo, caracterizado por tristeza, sentimento de culpa, de autodesvalorização, né, pensamentos suicidas, né? Normalmente essas pessoas elas têm uma autoestima muito baixa, retardo motor, lentidão nos movimentos, insônia ou sonolência excessiva, alteração de sono, alteração também de apetite. Essa pessoa come demais sem parar, compulsivamente, ou ela perde a vontade de comer, anedonia, não acha nada, graça em nada, não tem mais motivação para fazer nada parece bom. Alterações físicas também são encontradas, como dor no peito, sudorese, cansaço, fraqueza. Existem 3 possíveis causas para o aparecimento da depressão. Uma delas é a genética. É observado que pessoas que têm depressão, a grande parte delas já tem um histórico de familiares que também desenvolvem depressão. Então, tem um fator genético envolvido. Também temos como possível causa a alteração na bioquímica cerebral. O cérebro de uma pessoa depressiva normalmente produz quantidades insuficientes de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, envolvidos no processo de recompensa, no processo de motivação e recompensa do cérebro. Então, é comum também observarmos esse tipo de alteração em pessoas depressivas. Além do mais, eventos estressantes. Pessoas que se estressam facilmente e que passam por momentos muito intensos de estresse também podem desenvolver a depressão por causa do aumento de um hormônio que é liberado durante períodos estressantes, como o hormônio cortisol. A ideia que a depressão acontece por eventos estressantes é sustentada pelo que acontece com os portadores da síndrome de Cushing, que é uma síndrome causada pela presença do tumor na hipófise. E a gente sabe que a hipófise produz um hormônio muito importante, que é o adrenocorticotrófico. Esse tumor promove um aumento da liberação do hormônio adrenocorticotrófico. O hormônio adrenocorticotrófico vai estimular as adrenais e as adrenais, portanto, vão liberar mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse excesso de cortisol, muito semelhante a situações de estresse, elas demonstram que nesses pacientes eles acabam apresentando sintomas semelhantes aos pacientes depressivos, né? O que nos levou a pensar que, sim, liberação de cortisol pode ter alguma relação aí com o aparecimento de sintomas depressivos. Vamos dar uma relembrada sobre o sistema endócrino. Quem quiser saber a fundo um pouquinho mais sobre esse sistema, nós já temos aula disponível no canal. Então vamos lá. Nós temos o hipotálamo. O hipotálamo secreta um hormônio chamado de CRH, o hormônio liberador do ACTH.
Esse hormônio estimula a hipófise e a hipófise libera, então, o adrenocorticotrófico, ou ACTH. O ACTH cai na corrente sanguínea e vai estimular as adrenais. As adrenais, então, vão produzir mais cortisol. O excesso de cortisol vai ter alterações no hipocampo, tá? Bom, antes de mais nada, o que o hipocampo e a amígdala faz e interfere nesse processo? A amígdala é um órgão que estimula o hipotálamo e o hipocampo é um órgão que inibe o hipotálamo. Juntos, eles regulam, então, a liberação de CRH pelo hipotálamo, claro que vai culminar aí na regulação da liberação de cortisol. Numa situação de depressão, o excesso de cortisol mata neurônios ou bloqueia a neurogênese no hipocampo. O hipocampo, então, fica impossibilitado de regular negativamente o hipotálamo. Então, o hipotálamo, sob influência apenas da amígdala, acaba produzindo muito mais CRH do que ele produziria com a aferência, com a interferência do hipocampo. Bom, outras alterações são encontradas em indivíduos depressivos. Por exemplo, a diminuição do volume do hipocampo, conforme eu já falei para vocês, teve morte de neurônios e bloqueou a neurogênese, então é claro que o hipocampo vai diminuir o seu volume. Além disso, a gente também tem aumento da atividade do giro cingulado anterior, é um giro que fica em cima do corpo caloso, você também pode dar uma olhadinha em aula de anatomia do telencéfalo. E o aumento do tamanho da amígdala também é observado nesses indivíduos. A amígdala que é um órgão muito importante para o medo. Bom, pessoal, aqui a gente tem algumas hipóteses para o aparecimento da depressão. Claro que são hipóteses biológicas, neurobiológicas. E nós temos aí as principais, eu vou falar das principais para vocês. Por exemplo, a primeira hipótese é a hipótese que a gente chama de hipótese monoaminérgica, que é justamente o que eu comecei falando para vocês. É a hipótese que diz que a depressão aparece porque acontece uma diminuição de neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Tá? Então, diminui a liberação de noradrenalina e de serotonina no cérebro desses indivíduos, que faz com que ele tenha aí um mal-estar, uma alteração de humor e o aparecimento de toda a sintomatologia da depressão. Detalhe é que a diminuição desses neurotransmissores, vão afetar o funcionamento de uma enzima chamada de adenilato ciclase, tá? E isso vai resultar numa diminuição, tá, de um fator muito importante, um fator neurotrófico muito importante chamado de BDNF. É um fator muito importante para a neurogênese, para a produção de novas células nervosas, tá? E claro que isso então vai afetar a plasticidade cerebral. Isso está envolvido, por exemplo, com a atrofia hipocampal, porque o hipocampo tem células que, na presença de BDNF, conseguem fazer novas células, que a gente chama isso de neurogênese. Claro que sem BDNF, o hipocampo também perde a sua capacidade de formar novas células, certo? Beleza. Outra possibilidade que eu já mencionei para vocês é o estresse, em decorrência do estresse, a estimulação que a gente chama de estimulação simpática, que é essa estimulação aqui. Bom, o estresse, o estímulo estressivo, estressante, ele vai causar uma liberação exorbitante de cortisol. Então, nós vamos ter aí muito cortisol na saliva, no plasma, na urina, porque nós temos as adrenais liberando mais cortisol, conforme eu já expliquei para vocês. Esse excesso de cortisol vai também diminuir a neurogênese do hipocampo e, consequentemente, também vai diminuir o volume hipocampal. Tá? Tanto a neurogênese como também pode, inclusive, provocar morte de células nervosas no hipocampo. Então, nós temos aí o hipocampo atrofiando por vários fatores, o cortisol, a diminuição de noradrenalina e serotonina nas sinapses, também alterações das mitocôndrias também podem ocasionar uma atrofia hipocampal. A própria inflamação no tecido, claro, essa inflamação ela é causada pelo evento estressivo,
né? O evento estressante pode causar reações inflamatórias. Essas reações inflamatórias também vão causar aí uma alteração hipocampal. Além do mais, essa reação inflamatória pode causar uma resposta imune adaptativa, né? Por isso que a gente constantemente vê aí pessoas depressivas com o sistema imunológico muito debilitado. Então, normalmente a pessoa tem depressão, depois começa a aparecer outras doenças, infecções generalizadas e vários outros problemas. Na verdade, é em decorrência a uma supressão imunológica. Então perceba que a depressão ela é bem holística, né? Ela trabalha aí no seu cérebro de várias formas diferentes, né? A gente não sabe se isso é uma causa ou se isso é uma consequência da depressão, são apenas teorias, tá? As mais aceitas e as mais comentadas é a hipótese monoaminérgica, ou seja, diminuição de noradrenalina e serotonina, e a hipótese também de estresse, né? Estresse excessivo também constantemente pode causar depressão. Para você entender melhor sobre os efeitos dos medicamentos, né, antidepressivos, eu quero só que vocês saibam de uma coisa. A noradrenalina, que é um neurotransmissor liberado pelos neurônios, ela é liberada em diversas regiões. Essas setinhas aqui são todas as regiões onde são liberados a noradrenalina. Então, vai noradrenalina para o cerebelo, vai noradrenalina para a medula espinhal, né? Para regiões da amígdala, hipotálamo, hipocampo, vai para o córtex, tá? Então, nós temos aí uma liberação bem holística, né? Bem difundida da noradrenalina. Os neurônios que produzem a noradrenalina, a maior parte deles saem dessa região aqui que a gente chama de locus cerúleus, que fica no tronco encefálico. Agora, vamos entender, essa noradrenalina, ela vai ser liberada em algum local, certo? A liberação da noradrenalina se dá de forma tradicional. Nós temos um neurônio pré-sináptico que libera um neurotransmissor, que no caso é a noradrenalina, que vai se ligar a um receptor no neurônio pós-sináptico. E assim a gente tem a sinapse, que é a comunicação de um neurônio com outro neurônio. E aí o mediador dessa comunicação é a noradrenalina. Detalhe, existem alguns medicamentos, já que a gente sabe que a depressão acontece por uma diminuição da noradrenalina, então a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui com esse paciente para que ele tenha mais noradrenalina liberada e que fique mais tempo aqui na sinapse para atuar e ter um efeito neste neurônio pós-sináptico aqui. E aí nós temos aí, por exemplo, um grupo de medicamentos que são chamados de inibidores da MAO, tá? Monoaminoxidase, que é uma enzima, tá? E essa enzima, ela degrada a noradrenalina, tá? Essa enzima vai e degrada a noradrenalina. Se o que eu quero é ter mais noradrenalina, é óbvio que eu vou utilizar um medicamento que vai inibir a MAO. Exemplo, feneuzina, tá? Tranilcipromina, são medicamentos que inibem a ativação dessa enzima e, consequentemente, ela não vai degradar a noradrenalina, vai ter mais noradrenalina para ser liberado aqui. Outro bem comum, também bem famoso, são os tricíclicos ou inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina. Bem bonito o nome. É a desipramina e a reboxetina, tá? Esses medicamentos, eles fazem o quê? Existe aqui um transportador de noradrenalina que ele meio que limpa a sinapse. Então, imagina, esse neurônio liberou noradrenalina, esse aqui vai captar noradrenalina, a informação passou adiante. A noradrenalina que sobra aqui, ela vai ser jogada para dentro do neurotransmissor, do neurônio, né, pré-sináptico, para ser de novo empacotada em vesícula. É claro, né, se eu inibir esta proteína, este transportador, ele não vai mais pegar a noradrenalina e jogar para dentro do neurônio pré-sináptico. Consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou ter mais noradrenalina na fenda sináptica. E aí, no caso, eu vou aumentar a noradrenalina aqui atuante, tá? Então, são os inibidores da recaptação de noradrenalina. Então, esses dois grupos são os famosos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas alguns medicamentos para pressão, eles causam depressão. Por exemplo, a reserpina,
ela constantemente causa depressão nos pacientes. É um medicamento para hipertensão. Mas por que causa depressão, professora? É porque ela inibe aqui, o empacotamento de noradrenalina em vesículas, fazendo com que a gente tenha o esgotamento de noradrenalina e não mais tenhamos noradrenalina para ser liberado na fenda sináptica. Isso, claro, vai causar depressão, né? A gente tem também outros medicamentos, né? Como, por exemplo, vamos ver aqui mais um aqui. Esses não são medicamentos antidepressivos, não, tá? Por exemplo, a anfetamina aqui, drogas, né? A anfetamina, ela faz o quê? Ela inverte a direção normal do transporte de noradrenalina aqui, Então, o transportador, ao invés dele pegar a noradrenalina da fenda sináptica e colocar para dentro do neurônio, ele faz o contrário. Ele pega a noradrenalina de dentro do neurônio e joga na fenda sináptica. Gente, vai ter um abarrotado de noradrenalina aqui. É um efeito extremamente excitatório da droga, tá? É claro que isso não é benéfico também, tá? Depois a gente vai ter aí só uma videoaula só sobre drogas para vocês verificarem por que as drogas não são benéficas a longo prazo, a curto e a longo prazo para o cérebro, tá? Beleza? A gente tem aqui também outros medicamentos, esse aqui é um medicamento muito utilizado para tumores, tá? Ele pode causar depressão porque ele bloqueia um receptor. É esse receptor que vai receber a adrenalina que está aqui. Então não adianta ter um monte de noradrenalina aqui, noradrenalina. Não adianta ter um monte de noradrenalina aqui se eu não tenho o receptor dele para se ligar, né? Então, consequentemente, isso também pode causar depressão. Então, os antidepressivos a gente tem aqui, os inibidores da MAO e os tricíclicos. Tricíclico impedindo a recaptação, deixando mais noradrenalina na fenda sináptica, e os inibidores da MAO impedindo a degradação da noradrenalina. Com isso, nós vamos ter um aumento de noradrenalina e aí um alívio nos sintomas, tá? Bom, mas também tem serotonina, que é um hormônio muito importante, principalmente para supressão de dor, tá, gente? Então, quando a gente, por exemplo, treina, faz exercício, a gente causa uma lesão, um estresse no nosso corpo e depois a gente tem a liberação de serotonina. A serotonina é para diminuir a dor pós-exercício. É por isso que o exercício é um bom remédio para quem está com depressão, porque ele faz a gente liberar serotonina. A serotonina que é liberada após exercício é para diminuir a dor, mas consequentemente ela também traz benefício para o seu humor. E aí a gente tem os neurônios produtores de serotonina saindo do núcleo da RAF rostral e dos núcleos da RAF caudal. Então a gente tem os núcleos da RAF aqui também no tronco encefálico e que saem, vão para o cerebelo, vão para a medula espinhal, vão aqui para frente, enfim. E aí aqui a gente tem quando esses que descem aqui, que vão para a medula espinhal, eles vão justamente para diminuir a dor. Esses outros aqui, eles acabam causando aí um bem-estar generalizado, né? E aí aqui a gente tem então agora o neurônio que vai liberar serotonina, não mais noradrenalina. E aí, professora? E aí a gente tem os mesmos inibidores da MAO, tá? A MAO que degrada a serotonina, também degrada a noradrenalina. Então, a gente tem os inibidores deles. Esses medicamentos que inibem a MAO, claro, vão causar um aumento de serotonina dentro do neurônio e, consequentemente, uma maior liberação de serotonina, causando, então, um bem-estar, né? Atuando como antidepressivo. A gente tem os inibidores da recaptação da serotonina, assim, os tricíclicos, né? Assim como a gente tem na noradrenalina. O que eles fazem, né? Fluoxetina bem famosa, né? E a sertralina, que são antidepressivos que vão inibir o transportador de serotonina, impedindo que essa serotonina que está aqui na sinapse, ela volte para dentro do neurônio. Ela fica mais tempo aqui na sinapse, consequentemente atuando sobre o neurônio pós-sináptico, tendo um efeito aí positivo no bem-estar e no humor, porque está aumentando o nível de serotonina na fenda sináptica. Da mesma forma, a gente tem a reserpina aí atuando justamente ao contrário, né, promovendo a depressão. A gente tem aqui também inibição, medicamentos que inibem a síntese da serotonina. Tudo isso são medicamentos que podem causar depressão, tá, gente? Então, basicamente na sinapse que atuam esses medicamentos, né? Ou favorecendo a depressão ou impedindo que a depressão aconteça.
E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, né? E também me seguir no canal para quem não está me seguindo, para ficar sempre atualizado com os novos vídeos. Foi feito com muito carinho para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.